Meus amigos, o que é que foi a estreia do Brasil ontem no Sul-Americano Sub-20? Pra quem não viu, né, a seleção brasileira jogou justamente contra a Argentina e levou um histórico 6-0, tá? Praticamente os caras converteram quase que 100% dos chutes que deram no gol aí. O Brasil não jogou nada, levou uma goleada histórica, coisa de maluco, cara. E já está em último lugar do grupo B com um saldo de -6. Você viu essa goleada histórica? Comenta aí o que é que você achou da estreia do Brasil no Sul-Americano Sub-20. Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um Mercado da Bola, onde eu vou te falar muita coisa interessante, tá? Kyle Walker foi oficializado pelo Milan, Antony é jogador lá do Real Betis, United e Chelsea estudam uma troca de jogadores, Nkunku por Alejandro Garnacho. Bora conversar sobre tudo isso e muito mais. Então, sem mais enrolações, solta a intro! Tiquinho Soares é o novo reforço do Santos. Ontem ele foi oficializado pelo Peixe numa negociação que envolveu também o zagueiro Jair. Lá ele assinou o contrato até 2027. Outro que deixou o Botafogo é Júnior Santos, que foi anunciado pelo Atlético Mineiro. O valor pago por ele foi de 8 milhões de dólares e seu contrato é pelas próximas 4 temporadas. O Boca Juniors anunciou a chegada do ponta esquerda Alan Velasco, que assinou até 2028. Ele custou 9 milhões de euros junto ao Dallas da MLS. Já quem chegou lá no campeonato norte-americano é o Wilfried Zaha, que deixou o futebol europeu. Agora ele é o novo jogador do Charlotte FC, onde vem do Galatasaray por empréstimo. Claudinho deixou o Zenit e foi anunciado pelo Al Sadd, onde assinou contrato por 4 temporadas. O meia de 27 anos foi comprado junto ao time russo por 20 milhões de euros. O brasileiro Diego Carlos está de time novo e vai jogar agora pelo Fenerbahçe, onde assinou até 2028. O jogador foi comprado junto ao Aston Villa por 10 milhões de euros. Outro que também chegou para reforçar a zaga do clube turco é Milan Skriniar, que deixou o Paris Saint-Germain. Por enquanto, os valores ainda são mantidos em sigilo. Roma apresentou o lateral direito holandês Devin Range, de apenas 22 anos. O jogador foi comprado junto ao Ajax por 6 milhões de euros e assinou contrato até 2029. Outro que também chegou lá foi o goleiro Golini, de 29 anos. Ele foi contratado junto à Atalanta por 900 mil euros e assinou até 2027. A Juventus oficializou a chegada de Randal Kolo Muani, de 26 anos. O atacante vem do Paris Saint-Germain por empréstimo até o fim da temporada. Também tem reforço novo anunciado no Milan e ele é o lateral direito Kyle Walker, de 34 anos. O jogador vem do Manchester City por empréstimo até o fim da temporada. O Ipswich Town apresentou o Julio Enciso, que estava também na mira do Flamengo. O meio atacante paraguaio vem do Brighton por empréstimo até o fim da temporada. O Manchester City apresentou oficialmente Omar Marmoush como seu mais novo reforço. O atacante egípcio custou 75 milhões de euros junto à equipe do Frankfurt e lá ele assinou até 2029. Já os alemães trouxeram Eli Wahi para o lugar de Marmoush. O atacante de 22 anos custou 26 milhões de euros junto ao Olympique de Marselha e lá ele assinou contrato até 2030. Antony ainda não foi anunciado, pelo menos até o momento que eu estou gravando o vídeo, mas sim, ele é o novo reforço do Real Betis. O jogador chegou em Sevilha nas últimas horas e já vai passar pelos exames médicos hoje, onde logo depois será anunciado oficialmente pelo time espanhol. Antony, que estava sem espaço no Manchester United, chega ao novo clube inicialmente por empréstimo de 6 meses e depois voltará aos Diabos Vermelhos em julho desse ano, já que seu contrato não contempla uma opção de compra, conforme o que foi divulgado pelo jornalista Fabrício Romano. O salário do Antony nesse período será dividido igualmente entre o Manchester United e também o Real Betis. O que vocês pensam dessa mudança? Vocês acham aí que vai fazer bem pro Antony? Será que ele vai conseguir recuperar o seu futebol jogando lá no time espanhol, ao lado de Vitor Roque? O que você acha? Comenta
Danilo está apenas a detalhes de ser anunciado como novo jogador do Flamengo. Inclusive, o jornalista Caê Mota, do GE, confirmou ontem que as negociações avançaram muito entre as partes. A rescisão de contrato com a Juventus será assinada no começo da semana que vem, e o jogador já viajará para o Brasil para assinar um contrato pelos próximos 2 anos com a equipe carioca. A rescisão de vínculo com a velha senhora já estava definida há alguns dias, e dependia apenas do acerto de Danilo com um novo clube para ser oficializada. Napoli também fez proposta para contar com o jogador, porém por conta da enorme identificação que ele tem com a Juve e também por conta do interesse do Flamengo, ele acabou recusando. Segundo o Caê Mota, o técnico Filipe Luís foi muito importante nas conversas, foi fundamental. Ele teria aí deixado claro, pro Danilo que o sistema defensivo vai girar em torno do jogador de 33 anos. O Santos também fez proposta por ele, com um salário até parecido, em relação ao que o Flamengo ofereceu para ele, porém o Peixe já admite internamente uma derrota para o Flamengo nas negociações. Ainda mantém aquele 1% de esperança? Mantém, mas admite derrota. Agora, rapidão, queria te pedir aquela moral, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Aqui sempre tem vídeos novos todos os dias para sempre te deixar muito bem antenado em relação a esse esporte tão maravilhoso e amado por todos nós. Mais um atleta que pode trocar o futebol europeu pelo brasileiro é Cédric Soares, de 33 anos, e que está livre no mercado desde que deixou o Arsenal no ano passado. Inclusive, o São Paulo já está negociando a sua chegada nos próximos dias. O jornalista André Hernan informou que as conversas com o lateral direito avançaram bastante nesta semana para um contrato de apenas 3 meses, com salário considerado baixo pelo tricolor. Caso o atleta desempenhe bem nesse período, o vínculo pode ser prolongado até o fim do ano. Cédric já fez testes físicos no CT da Barra Funda e é avaliado como um atleta pronto para jogar, mas precisa de ritmo de jogo para conseguir performar bem. Sua contratação já foi aprovada pelo técnico Zubeldia. O português já esteve presente no Morumbi na última quinta-feira para acompanhar a vitória do São Paulo contra o Guarani pelo Campeonato Paulista. Mais clubes se juntaram ao Arsenal e ao Paris Saint-Germain na corrida pela contratação de Matheus Cunha. Isso é porque agora o Nottingham Forest e também o Newcastle miram a chegada do brasileiro ainda nesta janela. O jogador já tinha acertado a sua renovação com o Wolves de forma verbal, porém após declarações polêmicas do técnico Vitor Pereira, o jogador está pensando melhor em relação ao assunto e rumores sobre sua saída estão crescendo cada vez mais. A imprensa inglesa informou que o Wolves estaria pedindo mais de 70 milhões de euros pelo atacante, valor que o Arsenal estaria bem relutante em oferecer, já que considera alto. A Sky Sports, por sua vez, informa que o Nottingham Forest estaria disposto a fazer um baita esforço financeiro por ele, inclusive podendo tornar a contratação mais cara da história do clube. Newcastle e PSG também avaliam apresentar uma oferta perto do valor desejado. Meus amigos, o Nottingham Forest vem fazendo uma baita temporada lá no campeonato inglês. Os caras estão jogando muito. É legal você ver o Nottingham Forest jogar. E eu acho que a possível chegada do Matheus Cunha seria muito interessante, tá? Mas confesso que ver ele no Newcastle também seria legal. Na tua opinião, entre Arsenal, PSG, Nottingham Forest e Newcastle, qual seria o clube ideal para o Matheus Cunha? Comenta, Nkunku topou uma mudança para o Bayern de Munique no começo desta janela, porém as negociações entre os clubes não evoluíram e parece que deram uma esfriada. Mesmo assim, a Sky Sports garante que os bávaros ainda querem Nkunku. Agora então eles terão que enfrentar a concorrência do Manchester United, que toparia uma troca de jogadores. E isso é porque o Chelsea recentemente abriu negociações por Alejandro Garnacho. O jornalista Rob Dawson, da ESPN, foi o primeiro a informar sobre essa possível troca, e Fabrício Romano também confirmou toda essa história, dizendo que essa troca de jogadores seria com vendas separadas.
Por enquanto, ainda não tem nada fechado entre os clubes, mas as conversas estão acontecendo e caso queiram realmente trocá-los, precisam acelerar um pouco, pois já já a janela de transferências vai se fechar. Meus amigos, isso daí tá dando o que falar na internet. Nkunku pelo Alejandro Garnacho. Tem torcedor aí dos dois clubes, né, que consideram uma troca muito boa. Também tem aquela parte da torcida que não gosta dessa ideia, dessa possível troca. E vale a pena lembrar, né, que pelo Nkunku, o Bayern de Munique também estaria na corrida. O diretor Max Eberl quer contratá-lo, mas por enquanto as conversas aí estão estagnadas, né? E em relação ao Garnacho, ele também é alvo lá do Napoli. A equipe já fez oferta pro Manchester United, mas não conseguiu chegar ainda no valor desejado. O Garnacho já teria falado sim ao time de Antônio Conte, porém ficou balançado com o interesse do Chelsea. Não tem nada fechado em relação a essa possível troca, mas sim ela pode acontecer ainda nesta janela. Na tua opinião, qual clube seria mais beneficiado pela troca? O Chelsea ou então o Manchester United? Eu vi torcedores aí dos Diabos Vermelhos, né, comentando que eles vão mandar um jogador muito bom, muito jovem e que quase não tem problemas com lesões para trazer o Nkunku, que já tem um histórico até que um pouco grande, né, de lesões que tiraram ele dos campos aí por um bom tempo. Então tem alguns torcedores do United que não estão gostando dessa possível ideia. Quero saber a tua opinião. Comenta aí, tá bom? Esse foi mais o Mercado da Bola, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, valeu e falou! It's gonna be a long night. Yeah, let's go. Look.